Olá pessoal, é uma imensa alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez para o estudo de mais uma obra da doutrina espírita, e hoje nós vamos estudar o livro Roteiro, dando a continuidade, o capítulo 14, Evangelho e Alegria, que é um livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Assim, eu quero agradecer ao Centro Espírita Antônio de Oliveira pela acolhida, pela nossa oportunidade de estudar junto com vocês esse livro, essa obra, que ela possa nos esclarecer de alguns assuntos, nos elevar os pensamentos, nos preparar para o nosso dia a dia, e após esse nosso estudo a gente esteja melhor do que quando a gente começou, fortes, fortalecidos, confiantes e com muita fé em Deus. Então, com o pensamento elevado, pedimos que os bons espíritos nos inspirem, nos esclareçam, para que a gente tenha a melhor compreensão das lições de hoje. Que assim seja. Então vamos para a leitura e depois a gente vai fazendo os comentários junto com a leitura. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Esse início e a próxima frase também, elas estão ligadas a uma cultura que nós temos da religião em si, de associarmos a religião a algo triste, não triste da gente chorar e tudo mais, um sentido de um certo clima muito sério, muito denso, onde tudo tem que ter muito respeito, muita quietude. E depois a gente vai tentar entender como que era esse Jesus, essa alma que veio despertar aqueles que o seguiram para o reino de Deus, o reino dos céus. Mas isso se deve muito ao que ele vai falar aqui na próxima frase. Indubitavelmente, o sacerdócio muitas vezes impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias com certas etiquetas de culto exterior, mas o cristianismo em sua essência é revelação profunda da alegria do céu entre as sombras da terra. Então, muitas vezes a gente pensa em religião como sendo um templo de um grande silêncio ensurdecedor, onde a gente não pode falar uma palavra, onde a gente não pode rir. Olha, nós estamos aqui diante de todos os anjos, diante do templo de Deus, da casa de Deus, e trouxe uma coisa meio esquisita, para se ensinar o que Jesus veio trazer, para se passar a mensagem do Evangelho do Novo Testamento. Então, por isso que Emmanuel faz questão nesse capítulo de trazer um esclarecimento a respeito do que é o Evangelho de Jesus nesse sentido. O que está contido na lição de vida de Jesus? Então, vamos lá. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos, primeiro. Então, Jesus, quando veio, foi precedido por vários anjos anunciando a sua chegada, que nós vemos lá no Novo Testamento. Maria, a sua mãe jubilosa, conversa também com um mensageiro divino que esclarece sobre a chegada de um embaixador celestial. Antes de Maria aceitar conceber Jesus, ela teve uma conversa com um anjo que lhe explicou a seriedade da sua missão e quem é que estava chegando, ou seja, foi precedido de espíritos bem superiores. Nasce Jesus na humildade, na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Então, também houve uma luz intensa no dia em que Jesus nasceu. Tratadores rústicos são chamados por um emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador das notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos
na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Esse representa o anúncio da chegada de Jesus para todo o povo e começa a reinar contentamento e a esperança. Ou seja, até aqui, na sua chegada, foi totalmente anunciada de coisas alegres, de espíritos elevados, que proporcionam mais tranquilidade e esperança para a população. Então, o que disso pode se ter de seriedade, dessa seriedade sombria, aonde não há alegria, não há sorriso, não há festa pela chegada do nosso Mestre? Não existe isso. Em todo o contexto em que Jesus chegou, a alegria é presente pela sua própria energia e pelo que ele causa nas pessoas, no impacto que o Cristo causa, mesmo na sua chegada e na forma como ele chegou. Continuando no texto, mais tarde, o Mestre inicia seu apostolado numa festa nupcial, assinalando os júbilos da família. Vocês se lembram que a primeira vez que Jesus faz aquele chamado milagre da transformação da água em vinho é numa festa de casamento da qual ele está participando. Como que, percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para sua palavra no mundo, o Senhor principia suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Então, ao invés de ir pregar em templos frios, escuros, cheio de seriedade, de frieza, ele vai pregar os seus ensinamentos no meio da natureza, próximo do lago, próximo das flores, próximo do perfume que exala no ambiente, próximo das pessoas. Ou seja, nada de obscuro, de sombrio dentro da mensagem do Mestre. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante, doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações, pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. Ou seja, as multidões que estão com ele, ouvindo a sua palavra, aqueles que buscam cura, aqueles que buscam esperança no futuro, motivação, estão todos ali numa energia vibrante, contagiante, de quem chegava perto era contaminado por tamanha alegria e energia que o Mestre exalava nos seus ensinamentos. Incrível, incrível isso. O Sermão da Montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Então, o grande momento em que Jesus fala com a população, subindo num monte, num local mais elevado, profere ali o Sermão da Montanha, que está lá em Mateus capítulo 5, falando abertamente: bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que têm misericórdia, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, trazendo para aquelas pessoas que estavam ali, não que felizes eram aqueles que tinham riquezas, felizes eram aqueles que eram sacerdotes, felizes eram aqueles que eram os reis, os poderosos, qualquer um era passível dessa felicidade, desde que tivesse no coração a bondade, a caridade, não se entregasse para o sofrimento, porque tem a confiança em Deus como um Pai maior. Em toda a sua pregação, Jesus trazendo alegria, confiança e esperança para a população. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. Outra coisa que ele fez
diante daquela população toda que tinha parado para ouvi-lo, mas todos com fome, também promove aquele que foi chamado o evento de milagre da multiplicação do pão e dos peixes. Mas a gente sabe hoje que a materialização, depois da doutrina espírita, explicaria a multiplicação de tantos e tantos pães partindo para uma população faminta, com a origem de apenas 2 pães e alguns peixes, como relata o Evangelho. O tratamento, a forma como Jesus tratava os sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Ou seja, um jeito diferente da gente ver as pessoas que hoje estão inaptas ao trabalho, a poderem ser utilizadas como mão de obra, porque estão doentes ou porque tem alguma deficiência mental ou física, que não consegue produzir e precisa da ajuda e da caridade. Jesus esclarece que aqueles são os filhos de Deus e que merecem a nossa ajuda, e que nós vivemos num mundo onde o mais poderoso, aquele que mais tem condições, deve ajudar aquele que tem menos condições, e isso por si só já é a alegria que emana da felicidade de poder ajudar, ou seja, a sua salvação. Não precisa haver um pagamento, não precisa haver um dinheiro, só o fato de você saber que você está proporcionando ajuda para aquele que não pode, já é o ganho, o fortalecimento que você vai receber para poder seguir a sua vida e enfrentar as suas dificuldades. Desdobra-se o apostolado, o caminho de Jesus, da Boa Nova, no clima de alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma diferente. Ou seja, cada um que começa a se comportar de acordo com o Evangelho já começa uma transformação de alegria, de confiança e de segurança por si mesmo, só pela própria lição que está compreendida e a própria forma de agir na caridade e na bondade. Surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual, com um serviço santificante para todos. Ou seja, também que cada um que começa a trabalhar na seara do Mestre começa a sentir alegria, começa a sentir felicidade, começa a se sentir útil para poder trabalhar na seara do Mestre. E essa proximidade com o Mestre faz com que ele se sinta cada vez melhor, cada vez mais feliz. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. A cada um que é visto que se cura, os outros que viram ele se curar também se renovam na sua fé. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para todos os outros, para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna, e Lázaro se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Em tudo que nós temos contato, das lições do Evangelho, do Novo Testamento, por onde Jesus passou, com quem ele falou, o que ele fez e o que ele ensinou, nos engrandece de felicidade, e o Evangelho não deve ser visto com nada mais do que isso, com alegria, com motivação, com esperança,
o Evangelho que está dentro da gente, que está na alma e que ele se expande por meio dos nossos atos, por meio da nossa alegria, por meio da nossa felicidade. Essa é a lição que o Mestre quer e veio nos ensinar, para que a gente divulgue o seu Evangelho, para que a gente vivencie o seu Evangelho, mas não com aquela seriedade, aquela cara fechada, aquela ritualística triste, mas com um sorriso no rosto, com alegria, com vontade de crescer, de ensinar, de ajudar, de praticar os seus ensinamentos. E que nessa hora em que nós temos contato com esse conhecimento, que os bons espíritos nos ajudem, nos fortaleçam, para que a gente tenha coragem, confiança em nosso Pai Criador, confiança nos bons espíritos, para viver esse Evangelho com alegria. Muita paz a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar com você, e que este ensinamento possa trazer grandes reflexões. Se você gostou do vídeo, você pode colocar os comentários aqui embaixo, e perguntas, colocações, para que a gente possa divulgar cada vez mais estes ensinamentos da doutrina espírita. Muita paz e até a próxima oportunidade.